te convido para ouvir a palavra de Deus. Na Epístola aos Romanos capítulo 10 e verso 17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Na Epístola aos Hebreus capítulo 11 verso 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não se esqueça de dar um toque em curtir e inscrever no canal, embaixo do vídeo no YouTube. O nome Deus, o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, Rei dos reis, Senhor dos senhores, está contido 3.875 vezes na Bíblia Sagrada, o livro santo de sua autoria. Ezequiel 39 verso 20. E, à minha mesa, fartar-vos-ei de cavalos, de carros, de poderosos, e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Ezequiel 39 verso 22. E saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor seu Deus, desde aquele dia em diante. Ezequiel 39 verso 25. Portanto assim diz o Senhor Deus, agora tornarei a trazer os cativos de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel, e larei pelo meu santo nome. Ezequiel 39 verso 28. Então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre os gentios, e os ajuntarei para voltarem à sua terra, e não mais deixarei lá nenhum deles. Ezequiel 39 verso 29. Nem lhes esconderei mais a minha face, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Ezequiel 40 verso 2. Em visões de Deus me levou à terra de Israel, e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia como que um edifício de cidade para o lado sul. Ezequiel 43 verso 2. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Ezequiel 43 verso 18. E disse-me, filho do homem, assim diz o Senhor Deus, estes são os estatutos do altar, no dia em que o fizerem, para oferecerem sobre ele holocausto e para aspergirem sobre ele sangue. Ezequiel 43 verso 19. E aos sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadoque, que se chegam a mim, diz o Senhor Deus, para me servirem, darás um bezerro, para oferta pelo pecado. Ezequiel 43 verso 27. E, cumprindo eles estes dias, será que, ao 8º dia, e dali em diante, os sacerdotes oferecerão sobre o altar os vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas, e eu me deleitarei em vós, diz o Senhor Deus. Ezequiel 44 verso 2. E disse-me o Senhor, esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Ezequiel 44 verso 6. E dize ao rebelde, a casa de Israel, e assim diz o Senhor Deus, bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel. Ezequiel 44 verso 9. Assim diz o Senhor Deus, nenhum estrangeiro, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário, dentre os estrangeiros que se acharem no meio dos filhos de Israel. Ezequiel 44 verso 12. Porque eles ministraram diante dos seus ídolos, e fizeram a casa de Israel cair em iniquidade, por isso eu levantei a minha mão contra eles, diz o Senhor Deus, e levarão sobre si a sua iniquidade. Ezequiel 44 verso 15. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadoque, que guardaram a ordenança do meu santuário quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim, para me servirem, e estarão diante de mim, para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Ezequiel 44 verso 27. E, no dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, oferecerá a sua expiação pelo pecado, diz o Senhor Deus. Ezequiel 45 verso 9. Assim diz o Senhor Deus, basta já, ó príncipes de Israel, afastai a violência e a assolação e praticai juízo e justiça, tirai as vossas imposições do meu povo, diz o Senhor Deus. Ezequiel 45 verso 15. E um cordeiro do rebanho, de cada 200, da terra mais regada de Israel, para oferta de alimentos,
e para holocausto, e para sacrifício pacífico, para que façam expiação por eles, diz o Senhor Deus. Ezequiel 45 verso 18. Assim diz o Senhor Deus: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um bezerro sem mancha e purificarás o santuário. Deus te abençoe por ouvir até aqui a sua palavra.